Olá, amigos. Hoje eu estou dando início a uma pequena série, como eu faço todos os anos, sobre o ataque de Lampião a Mossoró. Um ataque frustrado, como todos sabem. E para aquelas pessoas que ainda não assistiram ainda, e aquelas que querem rever, aqui é uma coletânea de vários recortes com várias pessoas que eu gravei ao longo do tempo. Entre eles, um dos remanescentes das trincheiras de Mossoró. O seu Cordeiro estava na trincheira da Estrada de Ferro. Vocês vão ver aqui um pouco do depoimento dele. E também do jornalista Lauro da Escócia, aquele que entrevistou o cangaceiro Jararaca. Fora essas duas figuras históricas, vamos ter também o saudoso Paulo Gastão, com o depoimento dele aqui sobre esse ataque, e o amigo Miqués, que é um pesquisador que atualmente mora em Mossoró. Além desses que eu falei, Lemuel Rodrigues, atual presidente da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, e do amigo Geraldo Maia, que também é da SBEC. Então assistam que esse recorte está bem folheado, digamos assim, bem recheado de informações preciosas. Esse é o primeiro vídeo e teremos outro ainda essa semana. Abraço grande e assistam aí. Lampião era um cangaceiro, era valente, era todo mundo temia, né? Passou na casa do pai de Euclides, o pai de Euclides morava lá na frente, né? Aí o pai de Euclides nesse tempo tinha bodega, tinha dinheiro, aí quando o Lampião veio, aí pegou o dinheiro, guardou dentro de um ferro de engomar, jogou no meio da casa. Lampião entrou, aí não achou dinheiro, né? O dinheiro estava guardado num ferro de engomar. Engomar e jogou no meio da casa. Disse, deixa aí, vamos ver se ele acha. Aí o peão, apesar que dentro do ferro de engomar não tinha dinheiro, aí passou. Minha mãe casou-se no ano que o Lampião passou. Foi um dia de muito medo, muito terror naquela época, quando soube que Lampião vinha, foi em 27, passou nessa estrada. Muita gente, todo mundo tinha medo, amedrontou todo mundo. Quebrou porta, minha avó tinha saído, foi ficar longe de casa. E quando voltou, as portas estavam quebradas e alguns pertences, alguma coisa ele levou. Pouco dinheiro, mas levou. Uma pequena mercearia, era o comércio da época. No sítio Poeira, que é o sítio vizinho onde eu falei, que tem os tiros lá na Carnaúba. Passaram um dia só, passou um dia e pronto. Foram à procura de Mossoró. Ele foi inicialmente recebido a bala, e muita bala. Ele verifica que a parte traseira desta construção, ela forma um semicírculo. E ele concebeu, na linguagem dele, seria a igreja da Bunda Redonda. Meus amigos, hoje faz 97 anos que Lampião fez a invasão frustrada, digamos assim, aqui da cidade de Mossoró. E a gente está aqui à margem do rio, onde dizem que Lampião cruzou o rio para invadir a cidade. Ninguém sabe exatamente o ponto exato onde isso aconteceu, mas a ponte sempre é citada como referência dessa história aqui em Mossoró. E hoje, mais uma vez, assim como eu faço todos os anos, eu estou postando esse vídeo para falar um pouquinho dessa história, que sem dúvidas é uma das mais importantes do cangaço lampiônico. Aqui, para mim, foi um grande erro de estratégia de Lampião. Não só para mim, como para vários colegas pesquisadores. Se ele soubesse à época que Mossoró era uma cidade do tamanho que ela era, acredito eu que ele jamais teria vindo por aqui. E como todos sabem, ele nem sequer participou do combate. Lampião, na verdade, ele não era um capitão, ele era um grande general. Ele ficou refugiado do cemitério, que não ficava no centro da cidade, enquanto os homens deles tentaram invadir Mossoró, e como a gente sabe, foram botados para correr a bala. Inclusive a gente vai ouvir aqui um pequeno depoimento dos pesquisadores Lemuel Rodrigues e Geraldo Maia, falando um pouquinho desse local aqui onde a gente está. E daqui a gente vai para outros locais, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, porque sempre tem novato entrando nesse meio de pesquisa do cangaço, e é sempre bom a gente estar sempre ressaltando esse tipo de acontecimento para as pessoas que são novatas no tema. Onde foi que pegaram o Jararaca? Lá do outro lado da Ponta do Tem. A gente passou a Ponta do Tem, nesse tempo era de madeira, de ferro, né? Passou a Ponta do Tem por Evidatinhando, para ficar do outro lado. Do outro lado tinha Verpa de Itajano. Aí ele encostou o lado e perguntou se não é mato muito tempo. E já o cara matou, extremamente máximo, chamado Ribeirão, a pessoa vai voar. A gente sabe que Lampião atravessou o rio
em qualquer local entre a ponte e o Bom Jesus. Não se sabe exatamente onde foi, mas foi nesse trecho. Ele atravessou, ele pegou o hoje atual Alberto Maranhão, que na época era chamada de Estrada Real, porque era uma estrada que ligava Mossoró a vários municípios, né? E eles foram até certo trecho pela Estrada Real e depois eles pegaram uma rua lateral para entrar, não pela rua principal, entrar pelos fundos, né? A gente sabe que Lampião, ele tinha dúvida sobre esse assalto. Por quê? Porque ele dizia que era uma cidade que ele não tinha nenhum inimigo, mas também não tinha nenhum amigo que pudesse dar apoio para eles. E ele veio temerário. Quem bem conhecia essa região era Macilon. E então ele veio baseado nas informações de Macilon. E para atravessar esse rio, o rio estava seco. E ele reclamou muito que o rio estava com água, os cavalos atravessaram com água e quase cobrindo os cavalos. Tudo mostra aí como ele vinha temerário. E Lampião não participou desse assalto do Mossoró, né? Ele assistiu ao assalto de longe, que ele até fez uma descarga, mas depois se isolou lá para o cemitério e ficou aguardando o resultado dos dois grupos, Sabino com Jararaca e Macilon, que estavam enfrentando lá a casa do prefeito. Na realidade, ele não tinha nenhum plano traçado, pelo menos é o que a gente entende pelo seguinte: logo na Caieira, a Caieira ficava aqui bem próximo, né? A Caieira tem logo lá uma das trincheiras e tudo, e Lampião já começou a mudar. Disse: Macilon, você me disse que a cidade era frouxa, ninguém ia resistir, e como é que fica essa história? Lampião, excelente estrategista, tudo no grupo dele. Mas para esse ataque, ele teve que juntar mais dois bandos, né? E também uma série de outras pessoas oportunistas, que eu chamo. Era aqueles assim que eu vou entrar nesse negócio, que se eu me der bem, eu sumo daqui, vou ver aí em outro, né? Ninguém nunca vai saber que eu participei disso. É tanto que quando não deu certo aqui, foram sumindo esse pessoal todo. O mentor intelectual do ataque a Mossoró foi Macilon. Eu concordo plenamente com isso. Mas Lampião continuou pelos fundos ali, tentou chegar na Estrada de Ferro, não conseguiu, porque o pessoal começou a tirar lá da estação ferroviária, e ele se deslocou, não voltou para participar aqui do grosso, onde estava vendo o combate, né? Ele se deslocou para o cemitério e ficou lá aguardando que chegasse notícia. Sai do nesse tempo, eu era o diretor da Chasfera, Alexandre Sabor. Sabor em 05, o rapaz está ali. Eu fui por si teu ir. Foi a trincheira que o senhor ficou? A Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro. Tem uma bicicleta, cangacinha daqui para lá, que eles andavam assim, né? Eles andavam correndo, rapaz, embora do povo, se baratando, né? Foi a primeira rua. Foi o primeiro dia que eu dei, o Fábio reclamou: não está na hora não, vamos deixar se aproximar mais, aí nós parecemos. E desde dezembro de 26 já estavam chegando aqui a Mossoró. Quer dizer, quase 6 meses antes já estavam chegando essas notícias. É por isso que a cidade deu tempo a se preparar também para receber os cangaceiros. Não sabiam quando, mas sabia que podia acontecer. Tiveram que se cotizar aqui, mandar alguém para Fortaleza para comprar armas e munição, deixar na prefeitura disponível para que, se viesse a acontecer esse ataque, a cidade pelo menos pudesse se defender. Até porque o contingente policial aqui não chegava a 20 pessoas. E também, quando ele teve certeza que ia acontecer, de esvaziar a cidade. Na hora que ele esvaziou a cidade, evitou mortes. Não morreu ninguém aqui, porque as pessoas que ficaram estavam muito bem protegidas. Não estavam tão bem armadas, mas estavam muito bem protegidas, né? Em pontos estratégicos que conseguiram repelir esse ataque. E a fez a promessa, quando atacar a cidade, Deus tentava dizer, o sapagoeiro, né? Mas sabendo de Macilon que foi de Mossoró, enganaram ali no disseram, né? Não disseram ali. Por isso que ele veio aqui em Mossoró, por isso. Ele é enganado. Mas se ele soubesse a fisiologia, ele tinha ido. Meus amigos, estamos aqui na igreja de São Vicente. Aqui foi um dos pontos principais, um local de resistência dos moçoroenses no ataque de Lampião. A gente veio assistir aqui um depoimento que eu gravei com o Paulo Gastão, saudoso Paulo Gastão. Quando eu gravei com ele aqui há décadas atrás, é esse que é o ponto principal de resistência aqui em Mossoró. Vamos ver aí. Esse local representa o ponto máximo do 13 de junho de 1927, onde aqui estava o núcleo de defesa maior da cidade, principalmente pelas proximidades, aqui à nossa esquerda, da residência do senhor intendente, prefeito. Perdeu logo de início na refrega, perdeu um cangaceiro, colchete. Instante depois, o Jararaca foi baleado, e quando o Lampião soube que justamente já tinham 2 elementos feridos no grupo, mandou tocar retirada e foi embora. O fato é que, quando um grupo veio atacar Rodolfo,
a casa de Rodolfo, e a outra coluna foi para a Estrada de Ferro, Lampião ficou no cemitério, né? Lampião ficou no cemitério, né? Com o seu Estado-Maior lá. O senhor chegou a ver o Lampião no dia do combate ou não? Não, porque o tiroteio demais, na trincheira de Arclar, ele ficou lá, acho que o cemitério, ficou na frente do cemitério. Dois rapazes, dois jovens naquela época, eles estavam na trincheira da estrada do telégrafo, que fica ao lado da matriz, né? E então começou o tiroteio lá para a Estrada de Ferro. Eles saíram então da trincheira e correram de revólver em punha, como que ia em direção da Estrada de Ferro, pela rua Augusto Severo. Meus amigos, nós estamos aqui em frente à estação ferroviária antiga de Mossoró, hoje é a Estação das Aves. E aqui foi um dos principais locais de resistência ao bando de Lampião. E vamos assistir também aqui alguns depoimentos que eu já gravei, mas muita gente ainda não assistiu, contando a importância desse local que a gente está aqui presente agora. Quantos pegaram arma? O senhor tinha arma? Na minha trincheira não contei não, mas foi a opção dele. Aí que a minha trincheira, aquela trincheira da Estrada de Ferro. O meu nome lá, meu nome é 16, né? Tá lá, meu nome é 16. Tem o senhor na solta ali? Tem nome 16. A José Cordeiro aqui, o pai de 16. Saiu lá no fuzil aqui, a pescar pirapi. Lá tem no museu. Tem eu lá, eu fui lá. Eu vi meu patrão lá, meu antigo patrão que chamou o início. Marcilon disse a Lampião de que ele iria se deparar com uma cidade que tinha 4 torres. Ele disse, mas ora, eu acho que as cidades todas que eu ataquei só tinha uma torre. 4 torres é demais. Na torre de São Vicente, que é a mulher do Vasco, um bocado estava na torre, eles pensavam que os tiros saíam de baixo, mas os tiros eram de cima, né? Sei que a igreja de São Vicente, ele é redonda por trás, e tem um negócio lá, aquela redonda, um buraco atrás, um cangaceiro botou 28 balas naquele buraco. O cochete ficou na calçada da igreja de São Vicente. Uma bala daquela arrancada, na bala veio, arrancou o combé, tinha um assado de combé que tinha, arrancou a bala da cara dele com esse coloco. E lá que saiu baleado, aí se arrastando. Meus amigos, eu estou aqui com o Miqueias. O Miqueias é pesquisador do cangaço e mora atualmente aqui em Mossoró. Miqueias, qual é a importância aqui desse local que a gente está aqui nesse momento para a história do cangaço aqui na cidade? Bom, para a história do cangaço, o valor histórico desse lugar aqui é porque foi onde que o Jararaca foi aprisionado. Ele passou uma semana aqui, preso aqui, e a população vinha aqui para vê-lo, alguns vinham trazer alimento para ele, ele se recusava a comer e tudo. Isso aqui ficou marcado, né? Marcado de forma muito forte a história do cangaço da passagem daquele homem aqui. E hoje em dia é um museu que funciona aqui, aberto à visitação pública, não é isso? Sim, sim. Aqui é um lugar muito interessante, porque ainda guarda muitas coisas, né, da época da invasão de Lampião aqui. Tem a cela onde ele ficou retido, tem livros, né, que contam a história, e tem outras peças também de interesse aí da história do cangaço. Aquelas pessoas que não assistiram ainda vão ter a oportunidade agora de conhecer um pouquinho mais da história. Nós estamos aqui no Museu Lauro das Coxas, né? Aqui em 1927 funcionava a cadeia pública, né, de Mossoró, e foi para esse prédio que trouxeram Jararaca, que foi preso no dia 14 de junho de 1927, né, um dia depois do ataque, e aqui ele permaneceu por praticamente uma semana, né? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo sobre o ataque a Mossoró. Teremos continuação no próximo vídeo que vai ser postado. Agradeço a todos vocês que estão contribuindo aí com o canal. Eu deixei o nosso Pix, já que vocês sabem do problema que eu tive aí no YouTube e ainda não resolvi por completo. E agradeço também aquelas pessoas que estão comentando, deixando seus likes, né? Compartilhando, divulgando essa história, que é uma história triste, mas é uma história nossa. E até o próximo vídeo.